Bom, agora vamos para o terceiro bloco, projetos prontos e agora. Chamo Ricardo Moraes, CEO da Metrol, formado em Engenharia Civil e pós-graduado em Administração de Empresas e Gerenciamento de Projetos. Trabalhou no gerenciamento e expansão da CIA, Valdac, Banco Real, Shell, entre outros. Metrol é uma empresa especializada em serviços de gerenciamento, de obras rápidas e programas de rollout. Atua em território nacional e tem mais de 1.000 lojas executadas. Ricardo vai falar: garantir o prazo, o custo estimado e a qualidade da obra. O desafio do varejista. Bom dia a todos. Primeiro agradecer à Biesv, ao Takano, ao Ronald pela oportunidade. A Yara e o Diego, que acho que colocaram de forma bem interessante o nosso dia a dia, né? Quem está nessa indústria de gerenciamento de projetos, seja de arquitetura, de engenharia, e depois nós que estamos também um pouquinho mais na frente, de gerenciamento de obras. Concordo plenamente com o Diego falou, com o que a Yara falou na questão de planejamento, de canibalização e simbiose. Eu vou passar um pouquinho aqui e vou falar ao longo aí da nossa apresentação exatamente isso. Eu acho que eu queria deixar de entrada, o principal ponto é a questão de processos. É uma coisa que a Metrol fala muito, né? A gente conversa isso muito com os escritórios de arquitetura, com os escritórios de projetos de engenharia e com a própria área de engenharia e arquitetura dos varejistas também. Então tem que ter processo, né? A gente tem que, obviamente, a gente sabe da correria, eu já fui varejista, eu sei da correria, tem que inaugurar loja, pessoal de operações em cima, o cara de operações às vezes passa por cima do cara da engenharia, e é expansão, tem que abrir loja, tem que vender, mas tem que ter processo, né? Então um pouquinho dos cases que o Diego trouxe aí é bem da realidade, e agora eu vou avançar um pouquinho então sobre gerenciamento de obras. Rapidamente, eu queria só pedir uma licença, falar um pouquinho da Metrol. Tá? O que é a Metrol? É uma empresa de 5 anos, tá? Uma empresa especialista no gerenciamento de projetos e obras. Eu não faço projetos, né? Eu ajudo o varejista na questão de gerenciamento. Então, aí nós temos a 6, nós temos a Prose, tem outros colegas que estão aqui, inclusive, também, que são especialistas nessas habilidades. Nosso negócio é ambientes de varejo e ambientes corporativos. Tá? Nós oferecemos aí o gerenciamento completo em toda a cadeia de valor de um PDV. Então, aí é desde o site selection, passando pelo gerenciamento de projetos, até a gerenciamento de suprimentos, gerenciamento de obras e até a entrega para a área do cliente, seja engenharia, seja junto com a parte de operações, enfim. Mais de 1.000 obras já gerenciadas em todo o território nacional. E hoje já temos atendimento já em 15 importantes varejistas, sejam eles nacionais e multinacionais. Mais de 1 milhão de metros quadrados aí de obras já gerenciadas. Então vamos lá. Dando continuidade aqui na terceira etapa, falando agora de gerenciamento de obras, né? Projetos prontos e agora? Né? Às vezes a gente vai falar um pouquinho aqui dos desafios, né? Às vezes agora é transformar tudo aquilo que estava no papel, quando tem o papel, né? Às vezes nem tem esse papel, transformar isso, materializar isso numa loja. Né? Garantir o prazo, o custo e a qualidade da obra. Esse é o desafio do varejista, obviamente, principalmente da área de engenharia do varejista, e obviamente que se estende aí aos fornecedores, seja a gerenciadora, seja os escritórios. Queria trazer aqui um pouquinho antes também, para os varejistas que estão aqui, acho que eles vão se identificar bastante com essas características singulares e que norteiam, né, o dia a dia do negócio do varejista. Então, modernização constante das suas lojas, né, a gente está vendo isso passar muito preeminentemente, né, está acontecendo isso muito agora. Crescimento do negócio, isso graças a Deus, né, tem crescimento de negócio, então, às vezes é um crescimento de negócio orgânico, né, crescimento da rede, ou às vezes inorgânico, aquisição de outras redes também. A concorrência, né, está sempre agitando o mercado que o varejista está inserido. Foco no core business. Né, o varejista ele tem que vender, ele não tem que construir loja. Sempre o varejista, sempre a área de engenharia do varejista sempre ouve isso. Né, vocês têm que fazer a loja para que eu possa vender os meus produtos. Então, isso é uma coisa muito constante aí nessa área. Metas de redução de custos, né, cada ano mais agressivo, concorrência, todo mundo querendo vir para o Brasil, varejistas novos players. Então, meta de redução, capital aberto na bolsa,
tudo isso são itens que sempre levam essa questão de redução de custos, que obviamente vai aparecer no bottom line lá da loja. Agilidade e dinamismo, resultados práticos, né? Varejo, é tudo às vezes são resultados até diários. Então, isso da questão da agilidade e dinamismo é totalmente a linguagem do varejo. E um item que tem sido muito peculiar, né, tem sido fortemente agora pego em alguns varejistas, é atendimento à legislação. Então, atendimento à questão de, por exemplo, plataforma de portador de necessidades especiais, rampas de entrada de loja. Parece que não, mas isso é um problema, né? Colocar um elevador numa loja, alguma coisa do tipo, isso daí dá um grande dor de cabeça. Eu vou fazer um paralelo aqui um pouco agora sobre gerenciar empresas e gerenciar obras. Tá? O que é um gerenciar empresas e o que seria um paralelo a gerenciar obras. Empresas. Então, a gente tem sempre, mais ou menos, atividades permanentes na empresa, isso de forma geral, tá? em todas as áreas de uma empresa. E obras são atividades eventuais, são por eventos. Na empresa, a gente faz um paralelo aí, o tempo dela é ilimitado e a obra é o tempo limitado. Tem um cronograma bem definido, né, para ser cumprido. Empresas, geralmente, né, praticamente todas que não trabalham por matriz de gerenciamento, elas têm atividades rotineiras. Obras, por definição, são atividades não rotineiras, mesmo que seja uma sequência, um processo de rollout. Cada obra é uma atividade, cada obra é uma obra. Cada PDV é um PDV. Empresas, orçamento flexível, às vezes nem tanto, mas sempre tem algumas margens, né, para se trabalhar. Obra já parte do princípio que é orçamento rígido e é daquilo para menos, né, nunca para mais, a menos quando tem alguns problemas aí que a gente sabe que acontece, de projeto principalmente. Empresas, uniorganizacional, então a gente está falando sempre dentro de um mesmo ambiente, de uma mesma empresa, e obras é um ambiente multiorganizacional. Então tem os escritórios de projetos, a gerenciadora, o próprio varejista, o empreendedor de shopping center, várias empresas aí no mesmo ambiente. Empresas múltiplos objetivos, então a área de RH tem seu objetivo, o marketing seu objetivo, operações seu objetivo, produtos, estilo, design tem seu objetivo, e na obra o objetivo de toda essa multiorganizacionalidade tem um objetivo único, inaugurar a loja no prazo combinado. Qualidade a ser mantida, é um paralelo que a gente faz à empresa, né? As empresas hoje praticamente têm um programa de qualidade, ISO, enfim, uma série de políticas de qualidade, às vezes tem até uma área de qualidade internamente na empresa. Na obra, isso é uma qualidade que tem que ser alcançada obra a obra, né? Então a gente faz esse paralelo aí, empresas versus obras. O que dificulta a implantação de uma nova loja, né? Eu queria trazer aqui uma pesquisa que vem sendo feita aí pelo PMI, né, que é o Project Management Institute, que é até uma forma que nós estamos associados também, e que alguns de vocês devem conhecer. Ele traz um pouquinho aqui dos principais, dos fatores críticos de um projeto, né, dos fatores críticos de sucesso. Então, serão problemas com fornecedores ou não cumprimento do orçamento? Esses, sim, também são, mas, de forma geral, não são os principais. O principal são problemas de comunicação, não cumprimento dos prazos e escopo. Então, vejam que o percentual de comunicação, né, ele é muito alto, 72%. Os prazos também têm tem um percentual bem elevado, e escopo tem aí no bloco intermediário um peso muito grande também. Se nós formos ver ali a questão do cumprimento do orçamento e problemas com fornecedores, eles são os menores dos problemas, né? São problemas, mas não são tão críticos como a comunicação. Então, o que a gente vê, o que a Yara comentou aqui, o que o Diego falou também, comunicação é fundamental, né? Se as pessoas não se entendem, se elas não conseguem entender o que a outra parte quer, né? Se o varejista não se faz por entendido, ou as empresas que trabalham com o varejista não conseguem entender o que o varejista quer, é certeza de insucesso naquela obra, naquele projeto. Tá?
Um pouquinho aqui, vou falar rapidamente é um gráfico teórico, isso aqui é coisa de engenheiro, mas eu acho que se aplica bem ao que a gente está conversando aqui nesse assunto do fórum de hoje. Opa. Aqui é um gráfico no eixo X, aqui é o tempo do projeto, e no eixo Y, custo, dinheiro. Tá? Aqui nas fases do verde claro para o mais escuro, tem os processos de iniciação e planejamento, tá? Depois processos de execução e controle, então aqui execução de obras, e os processos de encerramento, geralmente a entrega para a área do cliente. Nós temos o ideal, né? Qual é o mundo ideal? Que tenha realmente um processo de iniciação, de planejamento entre as áreas do varejista, às vezes entre as áreas do varejista, né? Então é o cara de TI, é o cara de engenharia, o cara de arquitetura, alguém da área de operações, o cara de expansão, que determinou aquele ponto. Né? Esse daqui são os processos de iniciação e planejamento. Obviamente, muita gente participando, né? Depois essa curva ela acaba decrescendo aqui. Então, muita gente participa no começo, e aí ao longo do processo as pessoas vão assumindo essas atividades rotineiras ou de outros projetos, de programas de rollout. E aqui, obviamente, é o custo da mudança. Tudo que for pensado, ou que for, melhor dizendo, mudado, né, modificado aqui no início, o custo é gerenciável, ele tem baixo impacto. À medida que o projeto vai andando, obviamente, esse custo cresce exponencialmente. Então, isso daqui é um gráfico que ele se aplica também, isso aqui vem do PMI, né, ele se aplica a qualquer projeto, de uma loja, de um gerenciamento de um projeto de uma loja até uma hidrelétrica. Então, isso daqui é claro, comprovado que isso acaba acontecendo. A gente sabe que o varejista, às vezes, não consegue, isso aqui é o mundo ideal, né, às vezes algumas empresas até conseguem, outras não, né, acho que talvez a grande maioria não consiga trabalhar exatamente nessa questão do planejamento e de iniciação. Nós também temos que entender que precisamos ter a maleabilidade de trabalhar nessa faixa aqui, né, principalmente quando muitas das mudanças acontecem. Então a gente tem que também ter uma abordagem proativa e positiva em auxiliar o varejista aqui também, né, e tentar minimizar riscos, minimizar impactos, atrasos de obra, aumentos de custo. Isso daqui é um verdadeiro desafio diário da nossa equipe, né, de todas as empresas que trabalham com gerenciamento. Aqui eu trago um ciclo fechado, falando das principais fases do gerenciamento. O planejamento, na verdade, ele é um fator preponderante, né, e muito importante aqui para todas as etapas. Lembrando que também a gente tem uma etapa intermediária, né, de aquisições, contratações, elaboração de pedidos, às vezes itens fornecidos pelo próprio varejista, equipamento de ar-condicionado, piso, luminária, que é definido lá no projeto de arquitetura ou no projeto de engenharia. A área de suprimentos do varejista compra, né, obviamente suportada aí pela gerenciadora na questão de cronograma, na listagem do buyout, né, que a gente fala, listagem de buyout nada mais é que pegar o projeto, separar os itens que são de fornecimento do próprio varejista. Fazemos uma análise de planejamento e devolver para o varejista, para a área de suprimentos do varejista, falando quando que ele deve ter aquele item, ou quando aquele item deve ser adquirido para aquela obra. E aí depois, obviamente, uma relação diretamente com obras. Então tem uma integração, né, um relacionamento muito grande do nosso pessoal de obras, com o pessoal de suprimentos do varejista e com a questão do planejamento. Isso aqui é um ciclo fechado, né, e aí depois qualquer interferência, qualquer atitude, obviamente bate de volta no planejamento. Então essa palavra é chave, né, a questão do planejamento operacional e logístico da obra, planejamento físico-financeiro detalhado da obra, isso daqui é um fator muito importante para o sucesso aí do gerenciamento de uma obra. Aqui eu trouxe aqui só algumas fotos, tá? Não são obras gerenciadas pela Metrol e não é de nenhum nosso cliente, peguei isso daqui de alguns outros trabalhos anteriores. Sem controle de processos, né? Aqui não preciso falar nada, a questão de desorganização, de lista de obra, de organização de canteiro, de materiais, até que está limpinha aqui no meio da obra, mas está tudo muito bagunçado, tudo muito mal feito, sem planejamento.
Isso daqui é uma questão importante, né, que agora muitas obras estão acontecendo aí para o interior do Brasil, e situações dessas acabam acontecendo muito. O cara se preocupa, né, a gerenciadora, a construtora e às vezes o varejista, eles enxergam para dentro do ponto de venda, eles não enxergam para fora. Então a questão de relacionamento, né, aqui a gente tem até barraquinha de ambulante, isso aqui é um absurdo, isso aqui não pode acontecer. Então, da importância do gerenciamento dos stakeholders externos, né, das partes interessadas, querendo ou não, a prefeitura, os ambulantes, eles são stakeholders, eles são partes interessadas, mesmo que eles não saibam disso. Então, que sejam removidos para uma outra área, que a prefeitura faça algum trabalho aqui também. Né, não basta ter uma proteção aqui parcial de fachada, né, e tendo pessoas, ambulantes, na mesma calçada. Tá? Aqui a questão de segurança no trabalho, né, organização também, segurança no trabalho, não precisa dizer mais nada sobre isso. Pode colocar o vídeo agora? Eu vou colocar um vídeo agora do YouTube, é bem interessante, sobre a questão de planejamento. Tá? É um vídeo americano que fala sobre a questão de planejamento, ou melhor dizendo, a falta de planejamento. Por favor. Sometimes the temperature up at altitude will reach 60 below. It's brisk, it's refreshing. You never know what you're going to come across up here. Canadian geese, mallards. Owls. These people back here, that's why I come to work. That's why I build airplanes in the sky. We're not just building a plane here. We're building a dream. I love this job. I get a lot of thanks up here. When I look over there and I see that little kid, and I look in his eyes, that's all the thanks I need. Esse vídeo rapidinho aqui é de uma empresa de software americana, de ERP, mas o que eu trago de mensagem aqui é exatamente a falta de planejamento e principalmente de processos. Né? Aquela história que todo mundo brinca aqui no Brasil, a bicicleta está rodando, você tem que trocar o pneu, mas não pode parar a bicicleta. Então, a palavra-chave é planejamento, processos. Né? Então, aí agora eu gostaria de falar um pouquinho, obviamente, com essa visão de planejamento e processos, quais seriam os benefícios do gerenciamento, né, numa obra. O planejamento e gerenciamento de todo o processo, ele evita surpresas, né, tais como, ele antecipa situações desfavoráveis, né, a gente faz aqui uma mitigação de riscos, já faz um plano de ações preventivas e corretivas que possam ser tomadas. Lembrando daquele gráfico que eu mostrei para vocês anteriormente, a questão da comunicação, que é o principal problema em uma gestão de projetos. Né? Ele promove a comunicação constante entre as partes interessadas. Obviamente existem ferramentas para isso. Né? Existem análise entre as partes, um plano de comunicação, de como fazer, em que hora fazer, com quem fala. Né, só citando um caso aqui bem no detalhe, como que seria uma troca de informações técnicas? É por e-mail? É por ata? Né, de que forma que isso é registrado? Quem manda, quem recebe, qual a periodicidade? Um outro ponto também, agiliza as decisões através da disponibilização e uso de informações estruturadas. Então, essa questão de informação estruturada é exatamente o elo de ligação entre as partes interessadas. O varejista, as áreas dentro do varejista, a gerenciadora, o escritório de projetos, o escritório de engenharia. Tá? Informações estruturadas. Aumenta o controle gerencial de todas as fases a serem implantadas. Né? Isso daí desde o início, lá, desde a discussão do ponto, do levantamento cadastral do site survey. Isso é importante, passando por todas as etapas até a inauguração da loja. Otimiza a alocação de recursos, isso é fundamental para nós, né, que trabalhamos aí com prestação de serviço. Nosso produto é intangível, é homem-hora trabalhado, então isso daí faz toda a diferença para nós em questão de custo e resultado de uma proposta para um varejista. E obviamente isso impacta também no dia a dia da obra, na questão de pessoas, equipamentos e materiais.
documenta todas as informações e estimativas para futuros projetos, né, que o Brasil também o brasileiro não tem muito essa cultura de lições aprendidas, o famoso databook, né, poucos clientes até colocam essa importância, alguns colocam bem fortemente porque já sofreram muito com isso, outros nem se dão conta. Então a importância de ter todo o projeto depois documentado, né, para garantia da loja, dos equipamentos da loja, documentos que forneçam dados aí para um plano de expansão futuro, um programa de rollout. Então tudo isso é importante porque vai subsidiar, né, a área de engenharia, a área de arquitetura, a área de finanças do varejista a montar um plano, a ter estimativas para um próximo projeto, um próximo programa. Um outro ponto importante também na questão de gerenciamento, atua na integração da equipe do projeto, né, como facilitador para atingir os objetivos. O objetivo do projeto é inaugurar a loja no prazo, dentro do custo e da qualidade mínima requerida. Aumenta significativamente a probabilidade de conclusão. Então, o que eu acabei de falar aqui, prazo, orçamento e qualidade. Uma pergunta que eu sempre ouço, né, recorrente aí no mercado, tá bom, vamos contratar uma gerenciadora, mas vamos lá, bottom line, né, o que importa, questão de custo. Vale a pena, não vale? Eu acho que o Diego disse bastante sobre isso, até gostei da análise que ele fez no final, porque fala que realmente é possível reduzir, né? E a gente tem alguns estudos aí que a gente conseguiu reduzir até 10% o custo final de empreendimento. Obviamente, passando por um gerenciamento correto, por todas as etapas, né, de projetos, suprimentos e obras. A palavra-chave aqui é planejamento, de novo, e processo. Só para fechar aqui, então, isso é um ciclo virtuoso, né, qual é o valor agregado do gerenciamento? É filtrar e administrar os problemas relacionados ao projeto, né, a gerenciadora ela tem que gerenciar os problemas, é para isso que ela é paga, para isso que ela é contratada, ajudar o varejista a resolver os problemas, né, na fase de início, na fase de execução, na fase de fechamento. Fornecer maior controle sobre o andamento e performance do projeto, né, isso é natural. O terceiro ponto aqui é ampliar as chances de cumprimento dos prazos. Obviamente, nós não temos como garantir 100%, porque existem outras partes interessadas. Então, prefeitura, órgão ambiental, às vezes um patrimônio histórico, um CONDEFAT. A gente sabe que, e às vezes, algumas questões relacionadas até dentro do próprio varejista, né? Uma área de TI, uma área de prevenção de perdas, uma área que esteja relacionada à loja, mas às vezes não está relacionada diretamente à área de engenharia e arquitetura do varejista. Garantir a padronização e qualidade das implantações, né? Falei um pouquinho disso aqui anteriormente. Otimizar a utilização de recursos dos clientes, então é deixar o varejista focado em próximos projetos, em assuntos lá relacionados à manutenção, gestão de ativos, economia de energia, que o pessoal vai falar aqui depois, e até de equipe, né? Não precisa internalizar toda essa estrutura para dentro da área de engenharia do varejista. E para fechar aqui, permitir que o cliente foque seus esforços no seu negócio, ou seja, vender. Eu trouxe aqui rapidamente um caso de destaque nosso, da Metrol, realizado aí o ano passado. Foi um programa de rollout com o Grupo Fleury. Né, eles criaram a marca A Mais de laboratórios, eles compraram uma série de laboratórios pelo Brasil inteiro e tinham uma meta muito arrojada. Né, eles já estavam com campanha pronta, o pessoal de marketing se antecipou, aquela velha história, né, as áreas não se conversam dentro da empresa. E aí o cara de marketing, o cara de propaganda já estava com todo o material pronto, propaganda já com data para lançar na Rede Globo, no SBT, na Bandeirantes, e esqueceram de conversar com a engenharia se o prazo para transformar todos esses laboratórios adquiridos era factível. Então é aquele negócio, missão dada é missão cumprida. Né? A gente tem que correr atrás, tem que ajudar o pessoal de patrimônio, de engenharia a cumprir. Então foram 95 pontos de venda em 60 dias, com todos entrega na mesma data. Obviamente, ocorreram listas de pendências, isso é normal, isso acontece,
né, foram até mínimas devido aí ao volume, né, pela abrangência geográfica aqui do Oiapoque ao Chuí, da região norte até a região sul, espalhados por todo o Brasil. Foi uma verdadeira operação de guerra, mais de 50 profissionais envolvidos. Foi um belo desafio, a gente conseguiu cumprir, né, e foi muito interessante esse aprendizado. Então foi o gerenciamento da implantação total, obras, né, a parte de instalações e equipamentos, com os problemas de sempre, problemas de projeto, alguns projetistas locais, projetos de engenharia mal definidos, às vezes até sem projeto, né, mudança de marca, mudança de imagem, uma série de coisas faltavam, mas não tinha como, você tinha que inaugurar todos no mesmo dia. Então, esse aqui é um case nosso de sucesso que eu sempre trago aí para as apresentações. É isso. Obrigado, fico à disposição falar com vocês aí, qualquer esclarecimento. Obrigado.